Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI. Hoje eu vou mostrar para vocês como avaliar o conjunto de dados através do editor do Power Query, as ferramentas de distribuição, perfil e qualidade de colunas. É muito importante, isso cai em prova a certificação PL300, ok? Vamos importar uma base de dados que eu tenho em Excel, que chama-se teste, e eu tenho uma base de preços, que ela tem a categoria, tem o mês, e tem a coluna de 2022, preços de 2022 e preços de 2023. Tá? Aqui está. Estou carregando ela. Vou transformar os dados. Ao transformar os dados, já vou direto para o editor do Power Query. E no editor do Power Query, eu consigo visualizar a informação. Eu já vejo logo de cara que ele não me trouxe como cabeçalho. Então eu posso vir aqui e transformar a primeira linha como cabeçalho. Tá? E uma outra coisa que eu observei é que o mês está como ABC, sendo que ele é um numérico. Então eu posso alterar o tipo, colocar como numérico inteiro, que é de 1 a 12. E eu estou vendo que ele gerou algumas informações aqui com erro. Mas ok, como que eu quero avaliar meu conjunto de dados? Vamos supor que eu estou com conjunto de dados com milhares de linhas, né? E eu preciso avaliar. Por padrão, Power Query, ele avalia perfil de coluna, né, somente das primeiras 1000 linhas. Se a gente quiser aumentar, muito importante, se a gente quiser aumentar o conjunto de dados para todo o conjunto de dados que a gente está importando para a base, para a gente avaliar, né, que é importante para o nosso modelo de dados, a gente precisa vir aqui no status, aqui embaixo, e ativar perfil para todo o conjunto de dados. E aí ele vai mostrar, se tiver mais de 1000 linhas, ele vai mostrar aí no conjunto de dados. Então, como que eu faço para avaliar meu conjunto de dados através do editor do Power Query? Em exibição, eu tenho 3 itens importantíssimos que eu preciso que eu uso, né, e que a gente precisa interpretar de uma forma correta, porque isso cai em prova, tá? Primeira coisa, distribuição de coluna. O que ela vai mostrar pra gente aqui? Ela vai mostrar pra gente um mini gráfico em cada coluna, dizendo pra gente quantidade de itens distintos e exclusivos. Distinto é o que se repete. Então eu tenho 3 itens que se repetem dentro da minha coluna de categoria. E exclusivo é o que não se repete. Então eu não tenho nada exclusivo no meu categoria. Já em 2022, todos os meus itens distintos são exclusivos. Então, quer dizer, eles não se repetem. E em 2023, todos os meus 25 itens distintos, eu tenho 24 exclusivos. Então, eu tenho um que se repete. E se eu olhar a base, eu tenho 36 itens. Tá? Depois eu vou explicar melhor como que é isso. Então, a distribuição de colunas vai mostrar isso pra gente. Por que o mês não está mostrando nada? Aqui, na barrinha, está mostrando que eu tenho erros. Então, ele não está mostrando a distribuição. Está dizendo que 5% tem erro. Ok. Tá? A gente vai avaliar esse ponto agora. Então, explicando melhor, quanto mais distinto a informação for, eu consigo agrupar, a informação que eu consigo agrupar, menor é a cardinalidade. Quanto mais itens exclusivos, quer dizer que eu não consigo agrupar, maior é a minha cardinalidade, maior é o meu volume de dados na base. Um exemplo é o ID de cliente. Se eu tiver no cadastro de cliente, quanto mais ID eu tiver, mais aumenta a minha cardinalidade, ok? Então, essa parte do perfil de coluna. Agora vamos avaliar a qualidade da coluna. Vou tirar o perfil e vou avaliar a qualidade. O que a qualidade está me dizendo? A qualidade vai me dar um semáforo de quanto do meu conjunto de dados naquele campo é válido, com erro ou vazio. Então está dizendo para mim, a categoria está 100% válido, mas o mês tem 5% de erro. E o 5% de erro, ele vai mostrar aqui, inclusive, para a gente, se a gente olhar um pouquinho mais abaixo, vai mostrar os itens com erro. Eu consigo fazer um tratamento do erro? Consigo. Aqui no caso, o erro para mim aparentemente está no mês 12. Ó. Ele não identificou o mês 12. Né? Mês 12 também. Se eu voltar um pouquinho atrás antes da conversão do tipo, eu vou ver que esse cara estava escrito TBD, to be defined, então a definir. Né? Então, depois da etapa de tipo alterado, ele mostrou aqui como erro, porque ele está considerando um numérico inteiro. Eu consigo tratar esse erro tanto na fonte de dados, quanto aqui no Power BI. Porque eu identifico que é o mês 12, eu consigo fazer alteração. Mas tem casos que eu preciso fazer alteração no conjunto de dados, lá na fonte. Nesse caso, vamos alterar por aqui, a gente tem com o botão direito opções para, né, tanto para remover vazios quanto remover erros. A gente não quer remover nada, porque remover o erro vai remover a linha inteira, mas a gente pode substituir os erros, dizendo o seguinte, ó, esses erros, eles são o mês 12. Ok? E aí o que acontece? Ele vai agora mostrar para mim a qualidade válida de 100%. A mesma coisa que aconteceu em 2022, 100% válido, mas 2023 mostrou 33% de itens vazios. Por quê? Olha aqui, ó, eu tenho itens nulos na minha base.
Isso interfere muito, 2023 preço unitário, se for fazer uma média ou coisa do tipo, o item nulo ele pode interferir na minha conta. Então, é recomendado que seja zero, tá? Então, assim, como que a gente faz tratamento de vazio? Da mesma forma também, tá? Aqui ele não vai dar para substituir erros, mas a gente tem aqui remover vazio. Vou querer remover vazio? Se eu remover, eu vou remover a linha inteira. Ele vai perder também o preço de 2022 do mês 9. Então, eu não quero isso. Eu quero substituir mesmo. Então, eu posso vir em transformar, e aqui eu tenho o item, ó, substituir tanto erros quanto os valores. E eu vou falar para ele que eu quero substituir nulo por zero. E aí a gente não vai ter mais itens inválidos, né, dentro do nosso conjunto de dados. Mas isso não quer dizer que o conjunto de dados está 100%. Pode ser que ele ainda esteja com problema. E como que a gente avalia isso? Além da exibição de perfil e distribuição de colunas e qualidade da coluna, a gente tem um item chamado perfil de coluna. Ele mostra mais detalhes estatísticos da coluna que a gente tem e um gráfico de barras mostrando qual que é o percentual desse dado no nosso conjunto de dados. Tá? Então ele está mostrando para mim, aqui um exemplo tá, do ano de 2023. Por que eu tenho, muito importante, gente, por que eu tenho 25 itens distintos, 24 exclusivos, e o meu total de dados é 36? Se você contar direitinho, o que está mais acentuado aqui no gráfico? É o zero. Então ele tem um percentual maior proporcional da minha base, de zeros. E aqui ele está dizendo, ó, eu tenho 12 itens zerados. Então, se eu pegar esses 12 itens zerados e somar os 24 exclusivos que não se repetem na minha base, eu vou ter 36 na contagem total. A diferença de 12. Tá? Se eu pegar dos itens distintos com exclusivo, eu tenho um item que se repete, que é distinto. É o zero, que se repete 12 vezes. Então, isso é muito importante cair em prova. Um outro ponto é, qual que é o valor mínimo que eu tenho na minha base e qual que é o máximo? Um exemplo. Se eu sei que meu preço unitário ele vai até 200, por que eu tenho um preço unitário máximo de 219? Não tem alguma categoria com preço unitário incorreta. Então, isso é um ponto que eu posso avaliar. Tá? Avaliando outras colunas, a mesma coisa. Tá? O perfil vai me dar um resumo estatístico e vai dar uma distribuição dos valores dentro do meu conjunto de dados. Então, ele está dizendo que eu tenho 3 itens e que os 3 itens se repetem, são distintos, não são exclusivos da minha contagem de 36 na minha base. De uma ordem ascendente, qual que é o meu item, o meu primeiro item e o meu último item, acessórios e investimentos. A mesma coisa com o mês, ele vai mostrar também um resumo, e a mesma coisa com 2022. Tá? Como a proporção é a mesma, porque eles são todos exclusivos, aqui o gráfico ele não muda muito. Mas é isso, gente. Então, assim, ó, o que a gente está falando aqui? Avaliação da qualidade do nosso conjunto de dados. Qualidade da coluna, o perfil da coluna, a distribuição da coluna, avaliando coluna a coluna. Isso é muito importante na hora de criar o modelo, na hora de avaliar toda a informação que a gente está trazendo para dentro do modelo. Se essa informação é válida ou não, para não gerar erro, mesmo na hora de a gente fazer relacionamento, mesclar ou acrescentar dados. Tá? Então é importante que a gente entenda que aqui em exibição do editor Power Query, a gente tem todo um apoio da ferramenta para a gente avaliar a qualidade do dado. E isso cai muito em prova, então tome muito cuidado. Inclusive essa parte onde a gente falou aqui da quantidade de contagem com distinto exclusivo, qual que seria a diferença, né, em quantidades. Então tem que tomar cuidado, que eles perguntam esse tipo de coisa. Tá? E é isso. Então essa distribuição da coluna é um mini gráfico, que ele me dá aqui com os distintos exclusivos. A qualidade da coluna é um semáforo, com dados válidos em erro e vazio. E o perfil da coluna é um gráfico abaixo do conjunto de dados, com alguns dados estatísticos da coluna. Ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.